Fala, rapaziada, beleza? Tô aqui de novo com meu parceiro Tinho pra gente trocar uma ideia, gastar alguns minutinhos aí falando sobre o nosso tricolor. Hoje nós abrimos a quarta rodada do Campeonato Brasileiro num jogo aqui no Morumbi, onde o São Paulo recebeu a Chapecoense e com uma das piores arbitragens que eu já tive o desprazer de ver na minha vida, de presenciar na minha vida. O São Paulo empatou o jogo em 1-1 com a Chapecoense hoje e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Um gol marcado só, duas derrotas e dois empates em casa. É um jogo que o São Paulo foi, na maior parte, melhor que a Chapecoense, mas de novo deu azar e também contou com a arbitragem que, para mim, foi decisiva hoje foi decisiva no resultado do jogo. Tinho, boa noite. O que você achou desse Boa. jogo aí? É isso aí, Virão. Boa noite, né? O jogo do São Paulo até que foi bom. Primeiro tempo estava muito bom, jogo controlado. Fizemos 1-0 com facilidade até, né? Uma relativa facilidade. Até o senhor, nosso senhor, excelentíssimo juiz, inventar uma expulsão. Na verdade, ele deu amarelo e ele foi certo. Para mim foi no lance aos 40 do primeiro tempo. O lance foi até para amarelo mesmo, que o Nestor foi até um pouco imprudente. Aí o nosso VAR, né? Amigo VAR, que não é a primeira vez. São Paulo já algumas rodadas vem com muito problema com a arbitragem. Domingo mesmo, contra o Atlético Mineiro, o Daronco, que eu acho que foi um dos melhores juízes que tem no país, mas os caras do São Paulo não podem encostar. Não podia encostar nos caras que eles se jogavam, se derretiam, se desmanchavam em campo e o juizão dava falta. E graças a essa expulsão inventada pelo VAR, né? Chamou lá o juiz para dar uma olhada lá, ele realmente tirou o amarelo e expulsou o Nestor, aí complicou a partida, né? Complicou um pouco, São Paulo ainda se manteve bem, mas no final deu um puta de um azar danado que tomou um gol lá de empate lá, e por pouco não tomou a virada, né? Muito foi também, por pouco não saiu também com a vitória no finalzinho com uma bola na trave, né? Mas assim, falando um pouquinho do jogo, São Paulo tinha o jogo. São Paulo hoje, o Crespo, né, novamente, São Paulo com um- uma pilha de desfalques pro jogo de hoje, então a gente, novamente, sem Benítez, sem Daniel Alves, sem Arboleda, sem o Miranda que se machucou no jogo passado, sem o Luan. O São Paulo, assim, com mais da metade do time machucado, né, ou servindo Sim. seleção. O São Paulo então entrou com um time hoje muito modificado. O Crespo deu uma inventada ali hoje, né? Entrou com uma formação que a gente nunca tinha visto até hoje, que a gente nunca nem ficou sabendo que ele tinha treinado. O São Paulo jogou Diferente, né? com. Mas até em função do adversário, né, Vinão? Sim, sim. O Crespo colocou um time bem pra cima, né? Um time bem ofensivo. Eu acho que o que ele mais inventou ali, na minha opinião, que eu não gostei muito, foi o Reinaldo na zaga. Eu achei um Sim. pouco. Assim, eu não entendi de verdade o motivo. Pra mim não fez muito sentido. O Léo poderia estar jogando, não precisava do Reinaldo estar jogando ali. Não curti muito. Então, assim, o São Paulo entrou com essa formação toda diferente. Inclusive, depois no final a gente discute a escalação e as alterações. Mas, assim, um jogo completamente controlado. O São Paulo tinha o domínio da partida, assim, não estava amassando o adversário, não estava empilhando chances, já tinha feito o gol cedo, antes dos 10 minutos ali, o São Paulo já tinha feito o gol, antes dos 15 minutos. O São Paulo já tinha feito o gol e estava com a partida controlada. E aí o jogo estava caminhando bem, o São Paulo controlando bem a partida, até que aos 41 do primeiro tempo, o Rodrigo Nestor foi dividir uma bola com o jogador da Chapecoense, um lance completamente acidental. Ele chuta a bola primeiro, ele levanta o pé, chuta a bola primeiro, e não tem aquele movimento de levar o pé a mais ou segurar o pé no ar para acertar o jogador da Chapecoense. Ele simplesmente chuta a bola, o jogador da Chapecoense está indo na direção dele, o pé dele acaba pegando no rosto do jogador da Chapecoense, mas nada muito forte, nada Nada violento, que né? podia ser considerado uma agressão. O juiz estava perto do lance, marcou a falta, o juiz estava do lado, teve a percepção do lance ali na hora, não teve dúvida, marcou a falta, deu o amarelo pro Nestor e o lance estava resolvido. Não tinha nada que precisasse. Tava tudo de bom tamanho. Ele tinha feito a leitura correta do lance. Aí, antes do jogo reiniciar, era um lateral pro São Paulo, acho que um lance seguinte ali. O VAR chamou ele para rever o lance na TV. E aí, esse banana, não sei porquê, olhando o lance em câmera lenta, vendo o lance lá no monitor, um lance que ele tinha acertado, mas acho que ele se Verdade. sentiu na obrigação, como o VAR chamou, ele acabou se sentindo na obrigação de tomar uma outra Pressionado, né? decisão, se pressionado ali pela cabine. Ele foi lá,
tirou o amarelo e deu um vermelho direto pro Nestor. Num lance, assim, cara, completamente Lance decisivo comum. pra partida. Um lance comum, um lance que acontece em toda a partida de futebol, praticamente acontece um lance desse. E E que fez a raramente total alguém é diferença, expulso. né? E foi um lance que decidiu a partida. Quebrou o time do São Paulo, a gente perdeu um volante. O São Paulo fechou a casinha ali no restante do primeiro tempo, ali sem fazer nenhuma alteração, pra ir pro vestiário. No segundo tempo, o Crespo teve que mexer no time, teve que tirar um atacante para poder colocar um zagueiro ali. Foi quem que ele colocou? Não me lembro agora. Ele Ele colocou. colocou o Léo Pelé Ele na colocou o zaga e Léo na zaga e. Isso. Ele o colocou o Léo Wellington. na zaga e tirou o Luciano. E aí ele fez essa alteração para poder recompor o time ali, para poder dar aquela ajeitada, para não ficar sofrendo. Mas mesmo assim, o São Paulo acabou sendo melhor no segundo tempo. O São Paulo ainda criava chances, ainda tinha controle, e a Chapecoense não chegava. A Chapecoense não tinha, não chegava. E aí, já mais perto dos 30 minutos ali, a Chapecoense acabou num lance de sorte. Uma bola ali que o cara foi cruzar, pegou ali uma bola no canto da área ali. Foi cruzar, a bola bateu, desviou no pé do Lisieiro, encobriu o Volpe, e aí o cara tava debaixo da linha ali. Aí o lance que pra mim o O Reinaldo Reinaldo falhou, ficou com porque medo, né? O Reinaldo não Ficou, acompanhou o cara, ficou assistindo a bola passar por e ficou com ele. medo, né, de fazer gol contra também, né? Exatamente, exatamente. E aí os caras empataram e ainda tiveram uma bola na trave num contra-ataque, porque o São Paulo resolveu sair pro jogo, né? Depois tentou sair pro jogo. E aí o São Paulo também, mesmo num lance cruzado ali, uma bola cruzada pelo Rigoni ali, o Sara deu um lance de voleio ali, uma puxada ali, que a bola desviou no jogador da Chapecoense e bateu na trave. O São Paulo ainda teve essa chance de fazer o gol. Também perdeu o gol com o Pablo, enfim. O São Paulo foi melhor durante os 90 minutos, mas a arbitragem foi decisiva. E não só esse lance em específico da expulsão do Nestor, o jogo todo foi horrível. O jogo todo foi. Muito fraco. Todos os laterais Invertendo o eram lateral. marcados pra Chapecoense. Inverteu muito o lateral. Qualquer falta também. pra Falta Chapecoense era simples. marcada, a falta pro São Paulo não marcava. Teve no lance do gol do São Paulo, que foi um lance absolutamente indiscutível. Não tinha O VAR impedimento foi. nenhum. O O jogador de VAR São Paulo demorou tava. 5 minutos. O jogador de São Paulo tava muito atrás. O Rigoni tava muito atrás. E eles demoraram uma eternidade para validar o gol, tiveram que passar a linha de impedimento num lance que o Rigoni tava 1 quilômetro atrás do jogador da Chapecoense, e depois E procurando lance, procurando qualquer qualquer coisa para contato anular o gol do São para Paulo, anular o gol do São Paulo. E aí teve um lance depois no primeiro tempo ainda, que um jogador de São Paulo, não me lembro se agora se foi o Rigoni ou se foi o Luciano, saiu na cara do goleiro. E ali ele chutou a bola o Luciano chutou a bola ali, perdeu o gol ali na cara a cara com o goleiro e tal. Mas era uma bola que era pra escanteio, a bola saiu pra escanteio e o juiz marcou impedimento. No replay mostrou que o Luciano tava 3 metros atrás do zagueiro, né? do zagueiro. Tipo assim, era ridículo. Verdade. Então, assim, a Verdade. arbitragem toda péssima, péssima. A arbitragem do nosso amigo Diógenes José Padovani de Andrade. Ave Maria. O mais conhecido como meu malvado favorito, né? Puta, arbitragem Sem vergonha. péssima, ridícula Pra não falar, e decisiva no jogo. Pra não falar que foi tendenciosa, né? Porque assim, na hora até a hora da expulsão do Nestor, cara, quando mostrou o replay, pegou e tal, tudo bem, acertou, foi uma disputa de bola. Mas no replay em câmera lenta, você vê que é aí que você tem a convicção que não era pra ser expulso. Porque você olha pra cara do Nestor, ele só tá olhando a bola, ele levanta o pé, ele vai tentar dominar a bola, ele tenta puxar a bola pra ele pega a bola, inclusive ele acerta a bola antes, ele domina a bola, consequentemente o cara do time adversário foi lá e inclusive baixou um pouco a cabeça até, pegou. Sim. Realmente, era amarelo pela imprudência do senhor Nestor lá. Foi imprudente, beleza, era amarelo. Mas, se você olhar no replay, você olha que o Nestor tá simplesmente só olhando pra bola. Ele domina a bola, só que aí pega o pé na cabeça do rapaz lá. E não que ele levantou o pé, pulou pra cima e ainda deu um golpe de karatê, nem nada disso, não. E aí o nosso famoso malvado favorito lá, se complicou o jogo todo. Ele se complicou o jogo todo e os bandeirinhas também. Pra não falar que foi tendencioso, cara. Assim, a gente tava até discutindo antes de começar aqui a nossa transmissão aí, nossa gravação assim, porque é o seguinte, o São Paulo não tem força nos bastidores, né? E já tem algum tempo já. E essa força nos bastidores, a gente não quer que os caras simplesmente põem juiz pra roubar pra gente. Não, pô. Põe um juiz pra apitar direito. Põe um juiz pra simplesmente apitar o jogo. Se era pra ser expulso, era. Pronto, acabou. Mas não, toda vez São Paulo tá pegando juiz de terceira, quarta divisão. Juiz que apita só jogo de terceira e quarta divisão. Aí vai apitar um jogo contra o São Paulo, o cara quer aparecer, quer mostrar serviço. E esse é o maior dos problemas.
Quando o juiz aparece mais do que os jogadores, esse é o maior problema de todos. O juiz que passa ileso, você nem lembra que tem juiz no campo, esse é o melhor juiz que tem, entendeu? Aí os caras colocam só juiz que você nunca ouviu falar, ou juiz que tá na geladeira há algum tempo. Por exemplo, o juiz do jogo de ida contra o 4 de julho lá, ele já estava suspenso, porque ele deu um impedimento lá, que o cara tava 1 quilômetro e meio em condições, ele já estava suspenso e voltou contra quem? Contra o São Paulo. Então o São Paulo tá sem força nenhuma. Eu acho que nosso presidente aí, o Júlio Casares, já tinha que tomar alguma atitude a respeito, tem que fazer umas visitas, se bem que até a CBF também, você não sabe mais o que tá acontecendo lá, né? E A tinha que CBF tomar passando alguma por atitude. uma crise terrível, né? O Tinha que presidente tomar alguma atitude, pô. O presidente do São Paulo tinha que afastado do tomar alguma cargo. atitude. Não, eu concordo com você, eu acho que entendo que assim, o jogo era contra um adversário menos expressivo, a gente não precisava, obviamente, de um juiz de ponta para apitar um jogo desse. Mas assim, o nível Mas foi não dá. muito baixo, muito baixo. Mas, meu, não dá pra colocar qualquer um. Parece até que a CBF tá fazendo, sabe o quê? Passando ali na rua, ali, pegando o primeiro bêbado que sai do boteco ali, e tá falando, não, que você não tá afim de apitar o jogo de São Paulo ali, não? Cara, estamos precisando de um juiz, você não tá afim. Parece que é isso, cara. É só cara amador, cara. Infelizmente, os caras com os erros que não é normal, não é natural. Os erros que o São Paulo vem sofrendo. Que a arbitragem vem fazendo contra o São Paulo, né? Não é Não, é natural. assim, e o que eu acho vergonhoso é você ter a imagem, cara, você ter a porra do vídeo ali à sua disposição, o replay, e o cara conseguir errar um lance desse, cara. É assim, Um lance que ele tinha acertado, né? cara, é inacreditável isso, um lance que, porra, você olhando ali, ó, a 1 metro, 2 metros de distância do lance, você vê o lance e você toma a decisão certa, e depois você vai pra TV ver a porcaria do lance num replay, em câmera lenta, em todos os ângulos possíveis e imagináveis, você consegue tomar a decisão errada. Cara, isso não Verdade. existe, velho. Isso não existe. Então, assim, beira o amadorismo a arbitragem que a gente viu hoje no jogo de São Paulo. Então, e não é só o jogo de São Paulo, né? Vamos ser honestos também. Vamos ser No honestos também. campeonato como um todo, assim, a arbitragem é ridícula, é péssima, é péssima. É claro, num dia é contra a gente, no outro é a favor, tal. Assim, é raro ser a favor da gente, tá? Isso é Eu ia falar, já diga-se tem de algum tempo, viu, passagem que não que tem um arbitragem a favor, viu? assim, é sempre sempre tudo contra o São Paulo. É um negócio meio, assim, é para Bizarro. desconfiar, não tem como não desconfiar de alguma coisa. Mas Aham. realmente uma arbitragem, cara, péssima, péssima. Mas acho que a gente já deu muito espaço pra falar dessa porcaria dessa arbitragem aí. Vamos falar um Boa. pouquinho assim, um último comentário. A arbitragem foi tão ruim que o Crespo, um cara que não tem o hábito de reclamar da arbitragem, um cara que Um cara geralmente é centrado, calmo né? na beira do gramado, Educado, nunca reclama. centrado, né? Mesmo quando o São Paulo perde o jogo, quando o São Paulo tá perdendo, ele é um cara tranquilo na beira do gramado. Hoje saiu de campo, cara, maluco, indignado, cara, reclamando. Verdade. O Luciano tomou amarelo no banco, o auxiliar do Crespo lá, o Corran também, tomou amarelo no final do jogo reclamando com o juiz também, depois que acabou o jogo. Então, assim, é inacreditável, cara. É inacreditável você ver uma É porque arbitragem desse nível. até laterais os caras estavam conseguindo inverter, pô. Bandeirinha tinha hora que dava lateral pra um lado, o juiz pro outro, aí tinha hora que os caras invertia. Cara, e engraçado que era todas contra o São Paulo. Não é assim, porque o cara é ruim. Um lateral ele colocou a favor do São Paulo, que era dos caras. E o outro a favor, contra o São Paulo e tal. Não, era todos contra o São Paulo. Todas. Na dúvida, não. Apontava lá o contra o São Paulo e já era. Meu, Sim. hoje foi péssimo, péssimo mesmo. Não, e tecnicamente fraco também, do nível de, tipo, o cara tá marcando uma coisa e tá apontando pro lado errado. Tipo, Uhum. o cara acho que ele tava tão na cabeça dele assim, ó, eu tenho que marcar pro time de verde, eu tenho que marcar pro time de verde. Que, cara, às vezes ele marcava falta pro São Paulo, que era nítida, e apontava como se fosse pra Chapecoense o lance. Assim, Verdade. cara, péssimo. Árbitro, cara, é ridículo isso. Não faz o menor sentido. Então, assim, não, assim, a gente não tem como ter outro sentimento a não ser indignação, cara, porque hoje o que a gente viu foi amador, foi amador. Agora vamos falar um pouquinho das escolhas do Crespo, o time que entrou, o time titular e as alterações que o Crespo fez, pra gente discutir um pouquinho o que o São Paulo poderia ter feito de melhor nesse jogo aí. Pra mim, vamos lá, vamos falar do time que entrou em campo hoje. Hoje o São Paulo entrou com Thiago Volpe, Igor Vinícius na lateral direita, Bruno Alves e a dupla de zaga, Bruno Alves e Reinaldo. Então o Reinaldo jogou de zagueiro no lugar do Léo. É certo. Na esquerda, de lateral esquerdo, jogou Gabriel Sara. Gabriel Sara jogou na lateral esquerda, com Lisiero e Nestor
de volantes. E A na dupla de volante. frente, isso, e na frente o São Paulo jogou com o Luciano, o Rojas, Rigoni e Éder. Então o São Paulo entrou com um time com 4 atacantes ali, né, na teoria. Então um Na time, teoria ele entrou num 4-2-4, né? sim, não era nem um time com um armador, um cara centralizado e 2 pontas abertos, não, eram 4 atacantes mesmo. Eram Isso os mesmo. responsáveis por armar as jogadas do São Paulo eram o Lisieiro e o Nestor. Então ele entrou com 4 atacantes de fato. E aí, no primeiro tempo, a gente teve aquele lance, esse assunto que a gente já discutiu, não vou nem ficar repetindo. O Nestor foi expulso. E aí as alterações acabaram sendo todas no segundo tempo. Então, no lugar a primeira alteração que ele fez foi tirar o Luciano e colocar o Léo, recompor um zagueiro ali, porque o São Paulo tinha ficado com. O poder de marcação do São Paulo tinha ficado prejudicado, né? A gente tinha perdido um volante. Depois teve a troca do Rojas pelo Wellington, para fazer o lado esquerdo ali com um pouquinho mais de qualidade, que o Rojas também não estava acertando mais nada. Tivemos a troca do Éder, que não aguentou, né? O Éder no meio do segundo tempo ali, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes da metade do segundo tempo, acabou sendo 10 substituído. minutos, 10 no minutos, início, 15 minutos no máximo. Foi no início do segundo tempo. No início do segundo tempo, o Éder foi substituído pelo Pablo, que depois a gente vai falar um pouquinho do Pablo. E no final teve que também, pra mim, não faz muito sentido, mas faltando acho que 5 minutos pro final do jogo, ele trocou o Reinaldo pelo Bruno Rodrigues. Então essas foi o time titular e as alterações que o São Paulo fez hoje. Tinho, o que você teria feito de diferente? No time titular, o que você teria feito de diferente? Você concorda Hoje com o que também, foi escalado? nem um pouco. Pra começar assim, ó, a gente tá criticando, eu critiquei mesmo a arbitragem, mas também eu acho que dá pra colocar também um pouquinho um tempero aí o Crespo também já tem que começar a dar uma melhorada também. Hoje eu acho que ele escalou mal. Pra começar, o Reinaldo na zaga não tinha necessidade. Tudo bem que o adversário era fraco, isso, aquilo. Eu entendo ainda que ele tentou sair com uma qualidade melhor de saída de. Que ele tentou ter uma melhor saída de bola, na verdade. Que o Reinaldo tem um passe muito melhor do que o Léo. Mas colocar o Reinaldo fixo, preso no ataque, o Reinaldo na zaga, ele não faz nada, pô. É tipo um jogador a menos. São Paulo jogou com um a menos, que é o Reinaldo lá. Eu teria feito ao inverso. Tinha colocado o Léo Pelé na zaga e colocaria o Reinaldo aberto na ponta. Porque, querendo ou não, já que ele queria abrir espaço, queria ter um passe de qualidade, ele não teria tanto na zaga, mas teria lá na frente, lá na armação. Porque o Rigoni na direita cruza muito bem, bate muito bem na bola. E o Reinaldo teria essa opção na esquerda também. Então, o futebol eles conseguiam abrir melhor as jogadas, entendeu? Para finalizar. Sim. Outro ponto também. Eu não entendi a substituição do Luciano. Já que o Nestor foi expulso, ele queria recompor a zaga. Por que ele não tirou o Éder? Ele tirou sem o Luciano. Concordo que o Éder no primeiro tempo foi muito, mas estava muito bem mesmo. Finalizando, brigando, fez o gol. Estava muito bem mesmo. Só que o Éder volta de lesão. Ele já sabe. Todo mundo sabe que o Éder não consegue jogar os 90 minutos. Por que ele não tirou o Éder e deixou o Luciano, que não estava bem também, viu? Não tem defesa assim pro Luciano. Mas a única defesa que tem é, pô, o Luciano tinha condições físicas de jogar os 90 minutos e o Éder não. Então aí ele foi e tirou o Luciano no intervalo. E aos 5, 10, sei lá, 10, 15 minutos do segundo tempo, ele simplesmente vai tirar o Éder para colocar o Pablo. Então não deu muita. Não deu muito para entender. Porque se ele deixa o Luciano lá, já tinha uma referência lá no ataque. Então teve algumas coisas que dá para colocar na conta do Crespo também hoje, viu? Não foi só da arbitragem, não. Assim, falando um pouquinho, ó, uma notícia importante. O Corinthians acabou de tomar uma virada lá no final do segundo tempo, lá do Bragantino. Coisa boa, coisa boa. Coisa muito bom. Uma boa notícia, né, velho? Mas uma boa notícia pra nossa noite. Mas vamos lá. Pra mim, assim, eu tô contigo quando a gente fala do Reinaldo na zaga ali. Pra mim é uma mudança muito radical você ter. O Crespo vinha jogando até agora com 3 zagueiros. Tá? O nosso time joga com 3 zagueiros. O time do Crespo, desde sempre, joga com 3 zagueiros. E aí a gente, por conta de lesões e algumas ausências, o São Paulo tinha que mudar. Eu entendo que hoje não dava pra gente jogar com 3 zagueiros. São Paulo jogava em casa, tava com muitas ausências, etc. E tal. Até a inferioridade do adversário, né? Até a inferioridade do adversário. Exato, você tinha a possibilidade de jogar com um time um pouco mais ofensivo. Mais solto, né? Só que aí a escolha do Reinaldo pra fazer a dupla de zaga com o Bruno Alves, pra mim, não fez o menor sentido. Porque assim,
O Reinaldo, qualquer São Paulino que assiste já o São Paulo, acompanha a carreira do Reinaldo no São Paulo, a única qualidade que o Reinaldo tem é ofensiva. O Reinaldo é um lateral que tem problemas defensivos, ele não é um bom marcador. Ele nunca foi. Ele apoia bastante, mas ele não é um bom marcador. E aí você tirar a única coisa boa que o Reinaldo faz, tudo bem, ele não vem fazendo nos últimos jogos, ele não vem jogando bem. Mas você tirar isso, tirar essa ofensividade do Reinaldo e deixar ele só marcando, só de É um a menos. zagueiro, não faz É um a sentido. menos. Não faz Qualquer sentido. qualquer um faria essa função. Então, pra mim, assim, eu gostei dele ter jogado com 4 atacantes, eu achei legal a ideia, mas pra mim ali ele poderia ter ou sacado o Reinaldo do time, porque não vinha jogando bem, deixava o Reinaldo Sim. no banco e jogava com o Léo Pelé na zaga ali, que seria uma dupla de zaga que já tá acostumada a jogar junto. Né? Uhum. Então, assim, pra mim seria essa a única alteração. Ou se ele quisesse, deixava o Reinaldo na lateral esquerda, colocava o Léo e tirava um dos meio-campistas lá, deixava o Sara no meio-campo ou tirava ali o. Ou nem colocava, nem deixava o Sara, mas o Sara acho que é um jogador importante, apesar de eu não gostar do futebol dele. Ele é um jogador importante pro Crespo, então, sei lá, tirava Por o Nestor. esquema tático, né? Tirava o Nestor e colocava o Sara no meio, que é onde ele joga melhor. Melhor. Então, Uhum. assim, eu não gostei da escalação por conta disso. Achei que ele deu uma viajada ali, tentou dar uma inventada e eu não gostei. Mas. Na verdade, ele fez uma salada, né, cara? Não, fez uma salada. Foi uma baita inventada. O ataque eu gostei de ver o Éder, o Luciano jogando junto, o Rigoni aberto, o Rojas aberto pelo outro lado. Eu gostei disso, achei legal. Eu queria ver mais isso. Só que assim, não foi tão efetivo assim no primeiro tempo. São Paulo não criou tantas chances assim. Teve umas 4 ou 5 chances de gol ali no primeiro tempo. Fez o gol numa jogada do Rigoni, que ele cruzou pro Éder, o Éder cabeceou. Mas não foi assim. Pela escalação, você pensava que o São Paulo ia realmente ser um time que ia abafar muito a saída de bola da Chapecoense, ia ficar marcando pressão, ia roubar a bola e ter chance atrás de chance e tal, e acabar dando um contra-ataque. Eu achei que o São Paulo ia jogar assim. Mas como abriu o placar cedo, eu acho que o São Paulo deu uma seguradinha e tal, tentou dar uma recuada, não uma recuada, mas assim, tentou dar uma administrada no jogo. E tava conseguindo. Agora, com relação às alterações, assim, eu entendo, você comentou aí sobre a alteração do Éder, do tirar o Éder e não. Tirar o Luciano no intervalo e não tirar o Éder, né? E depois, com 10 minutos do segundo tempo, tirar o Éder. Eu concordo com você. Eu concordo que teria sido mais efetivo manter o Luciano no jogo, porque o Luciano aguenta, né, jogar o jogo todo. Na teoria ele estaria. Ele aguentaria os 90. Por mais que ele tivesse péssimo na partida. Ele não estava bem mesmo na partida de novo. De novo, o Luciano também não estava bem na partida. O Luciano, assim, eu sinto que quando ele fica 1 jogo, 2 jogos sem fazer gol, ele começa a ficar muito afobado. E isso atrapalha ele. Teve um lance no primeiro tempo de um contra-ataque do São Paulo que ele. Era 3 contra 2 o contra-ataque, o Igor Vinícius estava passando na direita sozinho. Era só ele rolar a bola pro Igor Vinícius, o Igor Vinícius podia chegar batendo ali. Ele tava de frente pro gol. Ele deu um passe longo pra caramba. O Igor Vinícius teve que correr atrás da bola lá pra lateral e matou a jogada. Matou a jogada. Então, da mesma forma, rapidão, da mesma forma, o lance que o Bandeirinha deu impedimento do Luciano também, que ele tava 3 metros atrás e saiu com um puta de um passe do Rigoni. Ele saiu cara a cara com o goleiro, que era só ele também dar um tapa pra trás. Sim. Ele dominou a bola cara a cara com o goleiro. Se ele dar um tapa pra trás, o Rojas tava na marca do pênalti sozinho, só pra empurrar pro gol. E ele acabou perdendo, aí tudo bem, o Bandeirinha deu impedimento. Mas se saiu o gol, o VAR ia analisar. E o São Paulo era válido. Exatamente. Então, assim, ele fica meio afobado e ele toma as decisões erradas, assim, no jogo. E isso é uma coisa que acaba prejudicando. Mas eu entendo, assim, o Éder tava melhor no jogo, o Éder já vem entrando, né, alguns jogos aí, depois que ele voltou de lesão, ele já tá jogando cada vez um pouco mais de minutos, e talvez eu acho que o Crespo tinha a expectativa de que o Éder ia jogar o segundo tempo todo, né, só que, não sei, acho que o Éder acabou cansando, ou sentiu alguma coisa ali, e eles quiseram dar para não correr mais risco, eles resolveram tirar o Éder depois. Mas assim, eu entendo o seu lado, eu concordo com você, mas eu acho que é uma alteração que, se você analisar friamente, ela faz algum sentido. Então, assim, essa alteração, pra mim, tranquilo. Eu achei que depois teve então a gente teve essa primeira substituição, que saiu o Luciano e entrou caramba, o Léo. Depois a gente teve a segunda alteração que o São Paulo fez, foi com 10 minutos do segundo tempo, que saiu o Éder e entrou o Pablo. Aí também eu acho que
É outro também que Ave Maria. É aquele negócio, a ideia de entrar o Pablo é ok, ela é válida. Precisava de um centroavante, o Éder não tava, era a única opção que a gente tinha. Ele queria ter alguém pra pressionar a saída de bola dos caras ali, alguém descansado e tal. Colocou o Pablo. A alteração em si eu questiono o jogador. Mas era o que tinha pra colocar. É porque se coloca o Vitor Bueno ia ser a mesma bosta. Então. Outras decisões erradas do Pablo de novo, né, cara? Que teve dois ou três lances ali que era pra ele resolver. Na verdade, no mesmo lance, ele conseguiu perder o gol 2 vezes, pô. Ele tomou 2 decisões erradas no mesmo lance. Na verdade, assim, vamos lá. Já que a gente tá falando do Pablo, vamos já emendar. Pablo, cara, é inacreditável o tanto de decisão errada que ele consegue tomar em uma partida de futebol. Assim, o que eu acho engraçado é que o Pablo, ele não é um cara burro. Você vê o Pablo falando, o Pablo dando entrevista e tal, ele não é um cara burro. Você percebe que o Pablo é um cara de uma certa instrução. Mas ele, dentro de campo, ele é burro. Ele toma cada decisão que não faz sentido, cara. Não tem lógica essa decisão que ele toma. Pior que é verdade. Então, por exemplo, no lance que você tava comentando aí, o São Paulo teve um contra-ataque, ele ele tava na esquerda com a bola, limpa, sozinho. 2 contra 2 o contra-ataque, o Wellington passou, deixou o jogador da Chapecoense pra trás, o Wellington e tinha espaço pra ele passar a bola pro Wellington. O Wellington ia sair de cara com o goleiro. Ele resolveu parar a bola, recuar, fazer a jogada de novo, a jogada foi pro meio. E abrir lá pro Rigoni. Abriram pro Rigoni na direita, o Rigoni cruzou, a bola acho que veio de novo a bola veio pra esquerda de novo pro Wellington, aí o Wellington cruzou a bola e ele perdeu um gol embaixo da trave. A bola passou pelo zagueiro da Chapecoense, não embaixo da trave, né, porque ele tava mais pra trás. Mas assim... Dentro da pequena área. Dentro da pequena área ele chutou a bola por cima. Então assim... Sim. É um jogador que, cara, ele não ajuda, cara. Tipo assim, ele é voluntarioso, você vê que ele corre, ele se esforça, ele corre atrás do zagueiro, ele tenta pressionar saídas de bola e tal. Mas ele, cara, é ruim. Cascar a bola no pé é horrível. E as decisões que ele toma são ridículas, O problema dele é a bola, né? Pablo, o problema dele é a bola, Deus, né? Pablo, me ajuda a te ajudar, velho. Eu até gosto de você, acho que você deve ser um cara gente boa pra caralho, um cara da hora pra você tomar uma cerveja, trocar uma ideia. O cara do churrasco, né, mano? De futebol, você é péssimo, meu amigo. É o cara do churrasco. É o cara da playlist lá, no CT lá. É o cara da resenha e tal, mas, meu, tá difícil. Porra, cara, tá gente difícil, boa e tá tal. Difícil. Deve ser um cara legal pra cacete, mas, porra, pra jogar bola você... Meu amigo, você é horroroso. Não, mas aí, vamos lá, Vinão. Do jeito que você falou, e é verdade, assim, ó. Eu acho que essa é a maior deficiência do São Paulo. Essa é a maior deficiência. Hoje, tudo bem, a gente tava com 5 desfalques e os 5 melhores jogadores do time não estavam no time. Arboleda, o Miranda, os 2 melhores zagueiros, o Luan, que é o que comanda ali o começo da zaga ali pro meio de campo, o Benítez e o Daniel Alves, certo? Mas, cara, essa é a nossa deficiência. Se o Éder também tá difícil também. Toda vez que ele tá pra entrar em forma, hoje jogou bem de novo. Mas toda vez que ele tá chegando pra jogar bem e tal, ele se machuca, dá uma zica danada, cara. Assim, o São Paulo não tem um atacante. Aí se sai o Pablo, se não é o Pablo, é quem? Era o Vitor Bueno. Cara, pelo amor de Deus, não é possível que o São Paulo não tenha um moleque na base. Não é possível que o São Paulo não tenha nenhum desses moleques na base aí que consiga fazer coisa melhor, não. Não é possível, não. Não, assim, o São Paulo dá... eu não sei, eu acho que é um pouco de azar, sabe, cara? Eu não sei se é azar, se é incompetência, eu não sei, cara, porque... Eu acho que tá mais pra incompetência, cara. O azar eu acho que tá meio difícil, é mais incompetência mesmo. Porque assim, o Éder ficou tanto tempo parado, né? Tanto tempo sem jogar, tanto tempo se recuperando, aí foi voltando aos pouquinhos, ganhando minutagem aí se contundiu 2 vezes. De forma gradativa e tal, e porra, aí... Sabe, mas não aguenta, cara, não consegue ficar... O São Paulo tá tendo muito problema de lesão, cara, né? Muito... Eu não sei, sinceramente é preocupante esse tipo de coisa. São Paulo não consegue emendar uma sequência legal. Desde que a gente foi campeão paulista, na verdade, nas finais do Paulista a gente já jogou desfalcado e desde então a gente não conseguiu jogar com o time que tem de melhor. Então, exatamente. Assim, é difícil. Agora, do resto dos jogadores que entrou ali, vamos falar de um por um. Vamos. Bora, que é bom. Thiago Volpi, sua opinião sobre a atuação do Thiago Volpi? Cara, hoje foi boa, viu? Na moral, ele fez uma defesa lá que a bola ia no ângulo lá. Foi boa, não teve culpa no gol, não falhou no gol, não comprometeu e a hora que precisou dele ele tava lá. Boa. Nota 6, sei lá. Tá. Boa. Eu achei que o primeiro tempo do Volpi foi muito bom.
assim, a Chapecoense quase não teve chance, mas quando chegou foi um lance perigosíssimo lá, uma bola que ele fez uma defesaça. Mas no Exata. segundo tempo, eu acho que o Volpe, assim, tem uma coisa que eu notei. Existem momentos em que ele tem que estar dentro do gol e ele tá adiantado. E existem Ah, tá. momentos que ele deveria estar adiantado e ele tá dentro do gol. Já Eu reparei não, nisso daí eu não também. me lembro se foi no gol da Chapecoense ou se foi algum outro lance de perigo da Chapecoense. Que foi uma bola Aham, esticada, a zaga do São Paulo aham, estava adiantada, a bola foi muito aham. esticada, muito esticada. Se Era ele pra ele estar tivesse. adiantado nessa hora. Exato, se ele tivesse um pouquinho pra frente, ele interceptava aquela bola ali tranquilamente, saía Sim. jogando, problema resolvido. Aham, Ele tava dentro do gol, o jogador do Chapecoense ganhou na corrida do zagueiro, que é normal, o sim. atacante ganha na corrida do zagueiro. Foi do Igor Vinícius nessa hora aí. E aí assim, ele acabou ficando o São Paulo quase ficou no prejuízo. Não lembro se foi no gol da Chapecoense esse lance, acho que não foi. Acho que o Igor Não, Vinícius não, ainda se não, não foi no recuperou e gol. conseguiu cortar, né? Esse Esse daí foi lance. no lance que os caras quase fizeram o gol, pô. Então. Então, assim, mas assim, de fato, ele não teve culpa no gol, achei que foi o lance de azar ali, e novamente ele não. Nada que possa colocar na conta dele o resultado. Então, pra Aham. mim, nota 6 também. Tá na média, acho Nota que 6, tá na legal. média, passa de ano, né? Passa É. de ano. Igor Vinícius. Agora eu vou começar. É, Eu gostei muito da partida do Igor Vinícius. Eu então. gostei. Eu achei que assim. Ele não ajudou muito na criação no primeiro tempo. Ele não apoiou Aham, muito. Era uma dobradinha interessante o lado dele com o Rigoni. sim. Mas na hora que o jogo apertou, na hora que o jogo ficou difícil no segundo tempo, somente no segundo tempo, na Aham. questão de marcação, eu achei que ele foi, cara, decisivo, porque teve um lance da Chapecoense, o lance que ele tomou amarelo, inclusive, que eu achei que ele foi perfeito, porque se ele não faz a Foi. falta, o Ele jogador da matou a jogada Chapecoense, na ele hora matou a certa, jogada né? na hora certinha. E teve outros Aham. lances que ele deu bote, deu carrinho e cortou. No lance Isso. que a Chapecoense meteu uma bola na trave, ele cortou a bola. Ele deu um Aham. carrinho ali, cortou, tocou na bola, aí a bola sobrou pro jogador da Chapecoense que tava desmarcado e quase que o cara fez o Ah, gol ali, que a bola bateu na trave. ah. Mas Então, o assim, Igor Vinícius. eu achei que ele foi muito bem no segundo tempo. Ele não apoiou, lógico, porque o time, né, tava com problemas, a gente Então, tava com um a o que menos. eu vi. Mas eu gostei da O atuação que, dele. Pra mim, do Igor Vinícius, nota 7 aí no jogo de o que eu hoje. vi, então, é outra coisa que você falou que constata do Volpe, eu também venho constatando também do Igor Vinícius. Ele, com a bola no pé, é o problema dele. Porque ele fisicamente ele é muito forte, ele é muito rápido. E hoje mesmo, igual, teve um contra-ataque lá que ele deu um carrinho, mano, mas foi tão certeiro na bola que ele matou a jogada dos caras. Nesse outro lance aí que você citou agora, também ele foi perfeito, matou a jogada, tomou amarelo, mas, meu, matou a jogada na hora certa e era os 45 já do segundo já. Então, defensivamente, eu tô começando a pensar nisso daí, sabe? Começando a observar, na verdade, que defensivamente ele tá indo muito bem, viu? Assim, tá. Porque ele tem muita força física e tem muita velocidade, então ajuda muito. O problema dele é quando precisa dele jogar como ala pra cruzar uma bola, ele sozinho, ele parado, ele, uma bola. E precisa pôr uma bola na área, na cabeça de um jogador, ele não consegue Sim. identificar. Primeiro pau, meio da área ali, o segundo pau, ele não consegue identificar isso. Eu acho que o maior problema dele é a bola redonda. Mas ele marcando, a bola rolando ali. Mas ele na marcação, ele parece que desenrola bem, viu? Também, sei lá, nota 6 também, viu? Nada demais também. Eu achei que ele teve personalidade, assim, realmente, eu acho que ele é um cara, eu acho que ele tem problema, o que é estranho, né, porque mudou bastante a opinião com relação a ele, porque no começo, quando ele chegou no São Paulo, ele era um cara que ele apoiava bem e não sabia marcar, Não sabia marcar, é só verdade. que nos últimos jogos, somente nas finais do Paulista e tal, ele foi um cara que marcou muito bem, mas ele Sim. não criou nada pro São Paulo. E teve algumas Tanto é partidas que. recentes que Tanto ele é. não conseguiu criar absolutamente nada. Tipo, ele errou todos os cruzamentos, ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ofensivamente. Mas defensivamente ele vem ajudando bastante. Então, assim, Então, mudou, ele teve uma virada de chave na ele carreira entrou dele aí. ele entrou no lugar do Daniel Alves na primeira partida contra o Palmeiras, contra os cavalos lá quebraram o Daniel Alves. Ele entrou na lateral direita, lá ele entrou muito bem, inclusive. Ele entrou na marcação. E aquele jogo São Paulo não foi pra cima, São Paulo ficou ali só na marcação e tal. E ele entrou muito bem, ele fez a parte dele direitinho ali. Aí eu comecei a perceber dali pra frente que aí quando ele teve a oportunidade de jogar na ponta pra cruzar, pra fazer uma jogada boa, interessante, ele não sabe, ele não consegue. Ele tropeça na bola, ele escorrega sozinho. Ele parado com a bola, ele consegue tropeçar na bola. Sim. Mas aí, só que defensivamente, com o sistema do São Paulo, do Crespo, ele defensivamente ele tá conseguindo já se dar muito bem, né? Eu acho que o sistema de três zagueiros deu essa ajudada
na questão de marcação dele, né? Se bem que hoje não tinha 3 zagueiros, mas mesmo assim eu achei que ele foi decisivo no jogo, tipo, muitos contra-ataques, muitos lances de perigo da Chapecoense, ele conseguiu cortar e ele ajudou bastante. Então, assim, só do fato dele ter sido um cara que foi raçudo até o final e lutou e tal pro São Paulo não perder o jogo, né? Que sinceramente teve lance ali que se ele não tivesse cortado, o São Paulo teria perdido o jogo. Então, assim, eu achei que. Eu fico como ponto positivo aí. Acho que a atuação dele pra mim foi mais pra melhor do que pra pior. Então, pra mim, ele vai ficar com 7 aí. Eu gostei. Bruno Alves. Bruno Alves, fala você primeiro. O que você achou? Bruno Alves, ó, é outro também que pra mim não comprometeu. Esse cara, não tem muito o que falar. Ele não apareceu muito no jogo, ele não fez muita coisa, né? Ele Hoje fez, também pô, ele meteu uma bola na trave no primeiro tempo. Não, ele teve a cabeçada na trave também, que poderia ter sido muita coisa. Mas assim, no contexto geral, eu falei, ele não apareceu muito. Igual, teve jogos que eu critiquei muito o Bruno Alves, que ele tava fazendo muita falta desnecessária. O cara às vezes tava de costa pro gol, a bola saindo da área, ele dava no meio do cara e criava jogada de perigo pros caras de graça. Sim. Mas hoje, fora a cabeçada na trave, no contexto geral, acho que ele não apareceu muito pro jogo, sei lá, nota 6 também. Eu achei que ele foi regular. Assim, ele na zaga ele foi bem. Acho que as jogadas que ele teve mano a mano com o jogador da Chapecoense, ele acabou se virando, ele foi bem. Eu acho que para um zagueiro é o nível, a média de atuação que eu gosto. Cara que não aparece positivamente, você não fala uau, teve um lance lá no primeiro tempo que ele meteu uma bola na trave, uma cabeçada ali, um escanteio. Mas no segundo tempo ele não criou muito, obviamente São Paulo criou muito menos situações, mas assim, ele não apareceu porque também não falhou defensivamente. Então, assim, é o mínimo de atuação que eu espero para um zagueiro. Então, nota 6. Jogou, fez o simples e jogou dele ali e não comprometeu. Nota 6 Sim. também. Aí nós temos o Reinaldo, que fez a dupla de zaga com o Bruno Alves. Agora eu falo. Pode falar. Eu achei que o Reinaldo não deveria nem estar naquela posição. Não gostei dessa escalação em específico, desse posicionamento do Reinaldo. Achei que o Reinaldo no gol da Chapecoense ele falhou, porque o gol da Chapecoense ele não acompanhou. E cara, desculpa, você é jogador de futebol, é você e o atacante dentro da área. Cara, independente se você for fazer gol contra, se você correr o risco de fazer alguma coisa, você tem que lutar. E ele ficou parado assistindo o jogador da Chapecoense fazer o gol depois que a bola passou por cima do Volpe. Então, assim, Você não vai deixar o cara até fazer o mínimo que gol, ele né? tinha que fazer era atrapalhar o cara. O mínimo. Verdade. Era tentar dividir Verdade. no corpo ali e atrapalhar o cara. E ele ficou olhando, ficou assistindo. Então, assim, ele tava jogando fora de posição, é verdade, não é a dele. O Crespo improvisou ele ali. Eu achei que isso foi mal do Crespo. Mas eu achei que ele foi decisivo no gol da Chapecoense, que ele poderia ter, no mínimo, lutado. Não sei se ele conseguiria impedir o gol, mas ele tinha que ter tentado. Então, pra mim, o Reinaldo vai tomar uma nota 5, no máximo. É o que ele merece. Acho que você já falou tudo já. Pra mim, Reinaldo, tudo bem, entendo que ele tá fora de posição, mas deixou muito a desejar. E pelo contexto geral também do campeonato, de algumas partidas atrás também, nota 4 pro Reinaldo. Ele vem muito. Mesmo e tá quando merecendo o Crespo o banco. libera, ele Tá merecendo o banco. O O Reinaldo já Wellington tá. entrou. Essa Vamos chegar no Wellington, mas titularidade o Wellington já. essa titularidade do Reinaldo aí, eu acho que ela não justifica mais. Né? Pelo Verdade. momento que ele tá jogando, não se justifica mais. O Reinaldo não pode mais ser titular. Depois a gente vai falar do Wellington, que geralmente o Wellington seria o cara que a gente falaria na sequência agora, porque geralmente essa seria a alteração, não um lateral por outro. Mas como o Wellington entrou em outra posição, depois a gente vai falar dele lá na frente. Mas assim, não gostei do Reinaldo. Pra mim, tá na hora de Não levar um vem banco gostando, aí. né? Não vem gostando do Reinaldo, na verdade, né? Tá na hora de tomar um banco aí. No lugar do Reinaldo, e aí já falando das alterações, entrou o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues eu acho que vamos preservar porque ele entrou faltando Não 5 merece nem minutos pra nota. acabar o jogo. Né? E é um cara que não joga com o Crespo. Né? Ele não joga, o Crespo não gosta dele, não sei o que acontece nos bastidores e tal, mas o Crespo Se não não coloca ele treinar pra bem, jogar. E quando se subiu coloca pra cabeça, né? finalzinho do jogo, Então assim, pra mim a gente preserva o Bruno Rodrigues porque acho que não tem como dar nota pra ele. Entrou muito tarde. Boa. Aí, Gabriel Sara. Duas situações do Gabriel Sara. O Gabriel Sara começou o jogo de lateral esquerdo e depois jogou de meia. Fala pra mim o que você achou da atuação do Gabriel Sara. Cara, enquanto ele tava e sendo sincero, enquanto ele tava na lateral esquerda, eu acho que ele deu muita opção fisicamente falando, né? Que assim, ele sempre dava opção de passe.
Toda vez que o Luciano ou o Éder pegava a bola, ele sempre tava chegando junto com o pé perto do ataque, dando opção para os caras abrir a bola para ele poder cruzar. Aí depois que voltou pro meio também, aí já voltou ao normal. E com um a menos também, aí o time já não ajudou muito, né? Mas nota 5 também do Sara, viu? É. O Sara é um cara que, assim, eu não gosto do futebol do Sara, eu já falo isso sempre, assim, em todos os vídeos, eu acho que o Sara erra muito. E o Aham, Sara, pra mim, ele é muito 880, ou ele vai muito mal, ou ele vai muito ruim. Ou muito mal, ou muito aham, ruim. É isso seria. aham. Ou ele vai muito mal, ou ele vai muito bem. Então, assim, na partida de hoje, pra mim, ele foi mal. Ah, porra, beleza, jogou de lateral esquerdo, o que você falou, de fato. Ele dá opção, ele luta, ele corre e tal, não sei o que lá. Mas também é um cara que, assim, pra posição que ele joga, hoje jogou de lateral esquerdo, fazendo uma dobradinha com o Rojas aberto daquele lado. Poderia ter criado mais no primeiro tempo, poderia ter aparecido mais, cruzado mais Já que, bola e o, tal. já que o Reinaldo tava na zaga, na lateral É, esquerda lá, cobrindo ele teria uma possibilidade de abrir mais, né? De sim, conseguir, ofensivamente, conseguir coisas melhores, né? e eu acho que era isso que o Crespo esperava com o Reinaldo daquele lado. Sim. Desculpa. Boa, boa. Tem bastante É o opção. futebol de São Paulo. É o Hoje o futebol futebol de de São São Paulo, Paulo tá foi desse. assim. Deixar a ideia de ter o Reinaldo daquele lado era justamente pra você ter a opção de ter, porra, o lado esquerdo forte. Você tinha o Reinaldo jogando do lado esquerdo da zaga, o Sara jogando do lado esquerdo e o Rojas. Então era uma trinca ali boa do lado esquerdo de São Paulo que poderia ter criado mais coisa. Não o Reinaldo, porque lógico ele ficou mais preso na zaga, Ficou mas preso. era pra dar Aham. qualidade na saída de bola ali. Mas eu não gostei. E depois que ele foi pro meio também, achei que também, assim, tudo bem que aí já compromete um pouco, porque o São Paulo tá com um a menos, tá tendo que correr atrás do prejuízo e tal, e aí o cara tem que mais lutar do que ser um cara realmente técnico, né? Mas ele ainda teve, Aham. no final do jogo, ainda teve uma chance, né? Ele deu uma puxadinha lá, bola na trave e tal, quase acabou fazendo gol, quase acabou salvando. Mas é um jogador que eu não gosto Ia muito ser o herói do jogo. e para mim a atuação dele também foi abaixo da média, assim, pra mim 5 também, porque eu tô bonzinho hoje. Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor que foi expulso no primeiro tempo. Cara, o Nestor vinha bem. Minha Tava opinião, fazendo posso uma falar boa primeiro? partida. Assim, não, Tava, foi, tava. foi Não tava injustiçado, cara. comprometendo. Hoje, contrário da semana passada, pra mim ele tava fazendo uma boa partida mesmo. Tava jogando muito bem e tal, ele tava solto, ele tava bem. Só que, infelizmente, né, o nosso amigo lá, Meu malvado meu malvado favorito. favorito lá, fez a questão de tirar o cara e mudar toda a história do jogo. Mas ele vinha bem, viu? Até a expulsão dele, ele vinha bem. Eu também acho. Acho que ele tava bem no jogo. Acho que foi completamente injusta a expulsão dele. Ele não merecia ter sido expulso, não. E prejudicou o São Paulo, mas ele podia ter feito muito mais no jogo se ele tivesse ficado. Aham. Então, ele e o Lisieiro estavam fazendo uma. Apesar de São Paulo não ter um cara de marcação ali, ele e o Lisieiro estavam fazendo um meio de campo legal. Os dois Tava, juntos no tava, primeiro tempo. E depois, tava. com a expulsão dele, tudo foi por água abaixo. Assim, o São Paulo teve que meio que se adaptar novamente. Teve que mexer no time e se adaptar de novo. Isso quebra E qualquer de- esquema, né? Exatamente. Depois da expulsão do Nestor, o Lisieiro e o Sara, na verdade, tiveram que se matar lá, correndo lá os dois, tentando recompor o meio de campo ali, correndo pra lá e pra cá. Então, bola no pé, meu amigo. Quando tá com um a menos e o time se fecha um pouco, infelizmente, não tem muita criatividade. Você não tem espaço pra isso. Porque se você perde uma bola, infe- é perigo de gol que você vai tomar. Então, aí qual que é a ideia? O Lisieiro e o Gabriel Sara correram demais depois, né? Aí, quando a bola chega no pé, o cara não tem mais perna pra desenvolver jogada nenhuma e nem vai arriscar, né? Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, realmente. Vou até deixar ele sem nota. O Nestor, pra mim, sem nota, que não compromete. Pra mim. E Não aí o compromete, é Lisieiro. nota 6. E aí o Não compro... Lisieiro também, pra mim. Eu acho que eu acho que o Lisieiro também fez uma boa partida. Poderia ter sido melhor se o Lisieiro, se o Nestor tivesse ficado em campo. Os dois estavam fazendo legal a função deles, o meio de campo com os dois estava funcionando. E aí, Aham. com a expulsão, acho que acabou também prejudicando a partida do Lisieiro, que teve que ficar só preso na marcação, não criava mais nada. Porque quando aconteceu a expulsão, o Lisieiro, a ordem do Crespo foi: o Lisieiro fica na frente, o Lisieiro recua completamente e, Boa. cara, protege a zaga. E aí Sim. foi o que ele fez a partir de então. Claro que quando o São Paulo começou a tentar ir um pouco pra cima pra tentar buscar o resultado depois que já tinha tomado um empate, acabou dando espaços. Mas eu acho que foi mais uma consequência também. Pra mim a partida dele foi razoável. Acho que a atuação dele foi prejudicada pela expulsão do Nestor. Do Então pra Nestor. mim o Lisieiro nota 6. Liseiro. Boa.
E aí a gente teve o Luciano, que entrou jogando, né, no ataque, e foi substituído no intervalo. O que você achou do Luciano hoje? Mais uma partida fraca do Luciano, viu? Mais uma também, porque a última, é igual você comentou antes, eu até concordo. Boa teoria, boa tese. Ele, quando fica um tempo sem marcar, ele fica muito afobado. E assim, ele teve algumas chances, assim, algumas oportunidades de trabalhar melhor a bola. Igual a gente citou o lance do impedimento lá que o Bandeirinha deu, que ele não tava, mas de qualquer forma ele perdeu, porque o goleiro saiu abafando ele, e era só ele tocar na marca do pênalti que O o Rojas Rojas estava sozinho. tava na marca do pênalti ali só pra empurrar pro gol. Então teve alguns lances que ele realmente foi afobado e tal. Ele é esforçado, bem comprometido, quebrou meu cartola, porque ele era meu capitão, conseguiu Meu tomar um também. amarelo no banco Meu por também. reclamação. Mas, meu amigo, infelizmente o Luciano também já tem algumas partidas também que não vem fazendo muita coisa, não, né? É. Quando ele tomou aquele amarelo no banco, eu fiquei indignado, cara. Quando ele tava reclamando, na verdade, no banco já Eu já antes, tinha percebido. Eu falei assim, na hora antes que do mostrou o amarelo, lance, a câmera fechou ele ali e mostrou um lance que ele tava reclamando pra ele caralho reclamando. do jogador da Chapecoense que tava caído no chão lá sendo atendido. Ele começou a ter que tirar de campo, não sei o que lá e tal, não sei o que lá. Eu falei, puta, ele vai tomar cartão, velho. Ele não para de falar, os caras vai. Aham. Ele tá até certo, entendeu? A reclamação dele tá certo, o Tá juiz era certo, é fraco certo. e tal. Porque Mas, pro São Paulo, porra, igual ele mano. falou, pro São Paulo, o cara do São Paulo caía, ele já não chama, já chamava a maca, já não vaza, pra tirar o cara de campo e ir logo. Agora dos caras não, ele esperou o cara certo, o cara não foi nada, que pra Chapecoense o Ah, empate tava ótimo. trombadinha com o goleiro lá, né? Trombadinha comum. Aí o cara levantou e tal, aí ficou lá, aí um levantou e o outro ficou lá deitado e tal. Qual que é a ideia? Chama a maca, tira o cara pra ser atendido fora de campo, não. Aí ele esperou uns 5 minutos, o cara ficou deitado lá no meio de campo, aí esperou a maca vir, mas a maca não tirou o cara, o médico ficou atendendo, e ainda assim, quando o cara levantou, o juiz, em vez de falar, meu amigo, agora vai lá pra fora, você só vai retornar quando a bola estiver longe de você, né, do meio campo ali. Uhum. Não, o juiz esperou ele ser atendido para depois aí falou, não, continua e mandou a maca sair. Ou seja, o Luciano estava certo na reclamação, mas o futebol do Luciano mesmo em si já tem algumas partidas também que tá devendo um pouco, né? Concordo. Eu acho que assim, é aquilo, é exatamente isso, assim, o Luciano quando ele tá confiante e marcando, ele é um cara, achei assim, nunca falta raça, nunca falta disposição, e é por Não, isso que o não, Luciano ele tem, entrega até o máximo. e é por isso que ele tem crédito com a torcida, mas assim, quando ele fica dois, três jogos, nem é jejum longo, a gente tá falando de dois, três jogos, que ele fica sem Uhum. marcar, o que é normal, o atacante, ele não é centroavante, né, ele é um atacante Ele, de lado ali, uhum. é, quando acontece isso, ele fica afobado. Ele fica dois, três jogos sem marcar, ele fica afobado e ele começa a tomar umas decisões erradas. E aí você comentou o lance que ele tava, que foi marcado impedimento dele ali, que ele saiu cara a cara com o goleiro. Ele não estava Uhum. impedido. Se ele continua o lance e rola a bola na marca do pênalti, o Rojas faz o gol, mesmo com o impedimento marcado, vale olhar e ver que, porra, Ele não estava impedido. não estava impedido e beleza, resolvido, né? E Uhum. também teve outro lance que ele pegou uma bola lá, um contra-ataque do São Paulo, o Igor Vinícius estava passando sozinho. Ele foi, em vez de dar o passe com um pouco mais de qualidade pro Igor Vinícius ali, que ia sair na cara do goleiro, ele foi tentar, sabe, tocou de qualquer jeito, esticou demais a bola, Ficou matou o demais e perdeu, matou o contra-ataque. jogo. Matou o Dentro da área, contra-ataque. detalhe, dentro da É. área. Então, assim, não gostei da partida. A partida do Luciano foi ruim, né? Afobado demais. Então, pra Uhum. mim, nota 4 pro Luciano. Aliás, nota 5, vai. Não vou dar 4 não, porque senão ele vai ser pior que o Reinaldo. Então, nota 5 pra ficar na mesma média. Quem mais? Aí a gente teve o Rojas, que entrou de titular, né? O que você achou da Jogou partida do bem. Rojas? Eu achei que o primeiro tempo Jo- Foi foi muito legal. bom. Ele começou bem, ele deu muita opção. Ele abre bem. Que assim, ó. Como ele rabisca muito pros lados, né? Ele mata o zagueiro. O zagueiro nunca sabe se ele vai rabiscar para tocar pro Reinaldo passar. No caso, hoje não é o Reinaldo. Mas para quem tiver na lateral esquerda passar. Ou se ele vai puxar pro meio e finalizar. Que várias vezes ele ameaçou tocar, ele puxava pro meio e finalizava. Mas não Então, eu achei vem. muito. O primeiro tempo eu achei ele bom. Eu achei até bom. Mas depois, cara. É igual a gente tava comentando desde o começo. Se não é uma expulsão injusta, quebrou o esquema tático todinho do time, matou o time. Não é verdade. Eu achei que assim, o primeiro tempo dele foi legal, acho que ele apareceu pro jogo e tal. Os rabiscos dele não vem dando tanto certo, assim, ele É, acerta de vez em quando um cortezinho ali ou outro. Parece que ele tá. Às vezes eu tenho a impressão de que ele tá meio lento, sabe? Meio. é, Sei lá, não é. sei. Uhum. Mas ele teve um bom lance no primeiro tempo, que o goleiro fez uma defesa lá, depois ele ajudou criando algumas coisas. Poderia ter saído com o gol se o Luciano toca a bola pra ele ali. Então eu achei que o primeiro tempo dele foi legal. O segundo tempo dele pra mim foi péssimo. Ele desapareceu. Ele era o cara que o São Paulo contava com ele pros contra-ataques, porque
A Ia Chapecoense desafogar, ia né? vir atrás do resultado, então a ideia era desafogar com os contra-ataques dele, mas aí ele não Aham. acertou mais nada. Então eu achei que o Wellington, quando entrou, deu mais opção e criou mais coisa ali do lado esquerdo do que o Rojas, o próprio Rojas, que tava jogando ali. Sim, Então, sim. assim, pra mim, não sei, ele foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele morreu. Não rolou. Aham. Não sei se cansou, não sei se foi. Não Eu sei o que acredito mesmo por aconteceu. falta de opção, porque o São Paulo mesmo, depois que o Nestor foi expulso, o São Paulo mesmo recuou um pouco, então ele não tinha muita opção. É igual eu falei, ele tem muita opção, ele joga bem, igual foi no primeiro tempo. Por quê? Porque o São Paulo completo em cima dos caras mesmo, o que ia acontecer? Ele sempre tinha um passando na esquerda, que era o Sara no caso, e aí ele ameaçava tocar, ele rabiscava, ele tinha a chance. Ou tinha alguém passando no meio para ele dar o passo, ou ele finalizava. Então ele tem opção e o zagueiro fica meio confuso. Fala, cara, o que esse maluco vai fazer? Agora, depois no segundo tempo, quando ele tava sozinho, o que os caras faziam? Os caras sempre tinham a mais. Se a bola ia pro Rigoni, o cara que tava marcando o Rigoni, aí tinha o zagueiro e tinha um no meio já fechando. Um triângulo lá marcando o Rigoni. E quando acontecia pro lado do Rojas, era a mesma coisa. Era um marcando, um na sobra e um fechando no meio. Ou seja, não tinha muito o que fazer. O cara não é velocista. Ele é É, rápido e tal, rabisca, corta bem, mas não tinha muito o que fazer, não. Mas sim. caiu muito no segundo tempo mesmo, eu concordo com você. Pra mim, nota 5 pro Rojas também. Seis, razoável também. Cinco, não fez nada, não chutou uma bola no gol. Tivesse acertado uma trave pelo menos, né? Teve um Cinco. chute no primeiro tempo que o goleiro defendeu, assim. Foi o primeiro lance de ataque do São Paulo, foi dele, mas assim, nada demais também. É uma bola que eu acho que até ia Então, pra fora. O goleiro defendeu, jogou pra escanteio, mas defendeu. assim. Aham. E aí no lugar dele entrou o Wellington, que pra mim entrou bem, entrou muito bem. O Wellington Aham. entrou dando opção, com bastante fôlego. Tipo, já teve, logo de cara, teve um lance que a gente tava falando, que ele passou sozinho, o Paulo poderia ter tocado pra ele, ele ia sair cara a cara com o goleiro. Depois ele, na sequência desse mesmo lance, ele deu uma assistência pro Pablo, O que na Pablo, pequena área chutou pra fora. Então é um sim. cara que pra mim criou muito mais opção. O pouco tempo que ele ficou no segundo tempo, desde que ele entrou, o São Paulo teve mais opção pelo lado esquerdo. É um jogador Aham. que, pra mim, já vem mostrando que merece ser titular desse time. A gente tem a Aham. ascendência dele e a queda do Reinaldo, então assim, eu acho que ele precisa ser titular desse time, pelo menos ganhar uma sequência. Se ele vai ser titular pra sempre, não sabemos, é moleque, vai oscilar e tal, mas acho que ele Aham. merece um jogo como titular aí, junto com o time principal, junto com o que tem de melhor à disposição, pra ele poder mostrar o futebol dele, porque o Reinaldo não tá jogando bem e ele merece. Então pra mim, vou dar uma nota 7 pra ele. Então, ele entrou bem, apesar de também teve um lancezinho lá também que ele foi inventar de cortar o cara lá no meio-campo lá, aquele que gerou o contra-ataque, aquela que a bola foi na trave que a Chapecoense chutou na trave lá, foi ele que errou o passe, né? Na Uhum. verdade, foi uma bola meio que brigada ali e tal. Sobrou pra ele, era só ele virar o corpo, ou tocar de lado, ou dar um bicão pra frente que seja. Ele tentou sair jogando lá, ele virou lá e perdeu a bola, o cara já tava em cima lá, o marcador. Mas assim, ele vem bem mesmo. Eu acredito, eu sou da seguinte tese, que assim, o Reinaldo, ele tá mal, mas pode ser também a sequência de jogos, né? Por causa da sequência de jogos que o São Paulo tava tendo, e o Reinaldo tá em praticamente todas. Então, e como o Wellington vem numa ascendência também, eu acho que seria interessante mesmo. Coloca o Reinaldo. Eu sou a favor, sabe do quê? De revezamento. Coloca o Reinaldo num jogo, põe para treinar a semana toda, com descanso, devido descanso e tal, fortalecimento físico e tal, isso e aquilo. E na outra partida, coloca o Wellington. Vamos revezando, cada um joga uma semana. Dá certo, porque o Wellington vem crescendo muito. E o Reinaldo, creio eu também, que fisicamente ele não tá tão bem. É igual você falou do Roas, eu tô tendo essa leve impressão com o Reinaldo também. Tô achando ele muito lento, pesado. Não sei te dizer o que que é. É, Então, de repente, às vezes com um devido descanso, com um treinamento correto, sabe? Eu acho que ia melhorar para os dois. Tanto o Wellington ia crescer mais, ia desenvolver melhor com o time titular, e o Reinaldo também ia voltar fisicamente melhor, né? pode ser, pode ser. Eu acho que assim, são experiências e testes aí que eu acho que Válidas, precisa são ser muito feito, válidas. precisa ser Aham. feito. Até porque hoje em dia a gente tem 5 substituições pra fazer, dá pra você tentar dar Dá a para opção variar pra muita alguém, se o coisa, né? cara não for bem, você consegue trocar e tal. Então assim, eu acho que não custa nada. É até benéfico pro São Paulo ter essa disputa. Uhum. E pra mim agora, o próximo cara, pra mim foi o melhor do São Paulo em campo, o Rigoni. De novo, De novo, de pra novo. mim foi o cara que deu mais opção, o cara que tentou, deu assistência pro gol do Éder.
Uhum. É um cara que virou o cara da bola parada do São Paulo, que eu achei sensacional, porque você vê, o cara cobrou, acho que, sei lá, uns 6, 7 escanteios no jogo de hoje. Todos os escanteios dele foram, tudo bem. Teve uma bola na trave do Bruno Alves, mas todos os escanteios dele foi ali no bolo, pra briga. Então, tipo assim, você via o Reinaldo batendo escanteio, aquele, pra mim, Nossa, ridículo. no, Aquele negócio no de tornozelo dos escanteio caras. com dois caras lá no escanteio, você sabia que o Uhum. Reinaldo ia bater. Coloca dois caras lá pro porra do Reinaldo bater o escanteio. Você sabia que ia ser Aham. ele que ia bater. Todo mundo Aham. sabe. Aí ele bate aquele escanteio na primeira trave, rasteira, bola ridícula lá, Nossa. que o cara corta com facilidade lá. Então, Você pra manda os mim, zagueiros se cansar. É. Pra mim, o Rigoni foi o melhor em campo, foi o cara que deu mais opção e é o cara da bola parada do São Paulo agora. Sim. O cara é bom. Enquanto o Benítez não volta, né? Vilão, E isso, até o o, Benítez voltar. porque o veneno que o Benítez bate escanteio, cara, é inacreditável, mano. Parece que todo cruzamento de escanteio ele quer fazer gol olímpico, mas é um veneno tão grande que uma hora dá certo. Uma É. hora os zagueiros se complicam, uma hora o goleiro se complica. E o Rigoni, falando do Rigoni, a transmissão, inclusive, até destacou, porque teve 2, 3 escanteios seguidos, que um ele, dependendo da situação, ele mandava com a perna direita e o outro ele batia com a perna esquerda. Cara, Então, eu com, acho isso quali, e com, sensacional, cara. e com qualidade. Teve um comentarista lá da transmissão que até falou. Ele falou, mano, todo jogador fala, eu sou ambidestro, sou ambidestro. Mas o cara é ambidestro por treinamento. O Rigoni não, é natural, cara. E assim, ele bateu num veneno, num escanteio, que quase saiu o gol do São Paulo. E na sequência ele bateu o outro com outro veneno também, que se o goleiro não tira, era gol de novo. Então, o melhor da partida no 1 contra 1 também. Muita opção, ele deu muita opção. Igual eu falei no vídeo anterior, ele dá muita opção na falta do Daniel Alves da vida, na ponta direita lá, ou até na meia direita mesmo, porque o Igor Vinícius, infelizmente, na marcação tá indo muito bem, mas quando a bola chega no pé atrapalha, porque senão era uma opção, porque se o Igor Vinícius estivesse bem, era uma opção que a gente teria pro lugar do Uhum. Benítez, o Rigoni, que ele tem um bom passe, tem qualidade mesmo, tem uma boa visão de jogo, e teria, se nós tivéssemos um lateral direito reserva, não a altura do Daniel Alves, mas em boa situação, digamos assim, a gente não sofreria tanto com a falta do Benítez nem do Daniel Alves, entendeu? Não, Mas o Rigoni concordo. de novo o melhor da partida. Não, eu acho que o Rigoni é o seguinte, ele é um cara que ele dá muita opção e a gente já percebeu que o forte dele é jogar pelo lado direito. É. Apesar dele ser ambidestro, isso eu acho sensacional, porque hoje no futebol brasileiro é tão difícil você ver jogadores com essa qualidade, com essa facilidade pra bater com as duas pernas e tal. E E você vê ele que bate muito realmente bem na bola, ele né? Ele bate bate na bola muito muito bem bem. com as duas pernas. Ele bate escanteio com a perna direita bem, ele bate escanteio com a perna esquerda bem. Então, pra mim, Aham. é o cara da bola parada do São Paulo e ele tem que ter um lugar nesse time. Mesmo quando todo mundo tiver à disposição, Daniel Alves, Uhum. Benítez, etc., ele tem que ter um lugarzinho nesse time. Pra Sim. mim, ele poderia ser um cara que até fazer dupla de ataque com o Luciano, de repente, ali pela direita. Eu acho Pode que ser também também, viu? valeria a pena experimentar, porque como ele é um cara que tem as duas pernas, ele é um cara que pode dar opção pelos dois lados. Então você joga com o Sim. Luciano um pouco mais ali saindo da área, mas mais na faixa central, e deixa o Rigoni fazendo os dois lados, assim, flutuando pelas laterais ali para ajudar o Luciano. Talvez Aham. esse seja o lugar dele para esse time, já que o Éder, eu gostaria de ver a dupla de ataque Luciano e Éder. Já que o Éder Também. não aguenta jogar sempre, o Éder não aguenta jogar, na verdade, o jogo todo, talvez Aham. o Rigoni seja a sua opção e o Éder seja o cara pro segundo tempo e tal, ou o centroavante pro Também. segundo tempo, pra ajudar, né, se necessário. Também. Mas eu acho que ele precisa de um lugar nesse time aí. Pra mim, nota 8 aí pela atuação dele. Foi prejudicado, obviamente, pela expulsão, mas era o cara que tava dando mais opção aí. Todas as jogadas perigosas do São Paulo quase passam por ele. Então, assim, gosto muito do futebol dele. Pra mim, ele tinha que arrumar uma vaguinha nesse time aí. E quando todo mundo tiver à disposição, ele é o cara pra arrumar uma vaguinha. Verdade. E aí, por último, o Éder, que entrou jogando, depois veio o Pablo. O Pablo a gente já falou. O Éder, é o mesmo esquema. O primeiro tempo dele foi bom. É um cara que, Aham. porra, é, fez o gol, muito perigo, jogada assim, brigador pra caramba e tal. Finalizando muito, né? Finalizando assim, porra, toda bola que chegava ele finalizava. Então é um cara que eu gosto muito do futebol do Éder. É um cara que pra mim é titular de São Paulo, fisicamente 100%, ele tinha que ser titular. Mas, infelizmente, no segundo tempo, eu não sei se ele cansou, não sei se ele sentiu alguma coisa, mas ele foi substituído logo com 10 minutos do segundo tempo.
Aham. Então, pra mim fez um primeiro tempo muito bom. E eu vou dar uma nota 7 pro Éder. Aliás, vou dar uma nota 8 pelo gol, vai. Mas o segundo 8 pelo tempo, gol. 8 pelo gol. Mas assim, é um cara que teve um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo, os 10 minutos que ele jogou, ele não apareceu. Não fez absolutamente nada. Exatamente. Mas ele jogou bem, mas assim, é, eu acho que voltando só, eu acho que o Crespo errou em tirar o Luciano e ter deixado o Éder. Mas não pelo primeiro tempo do Éder, e sim do Luciano, na verdade. Não pelo primeiro tempo do Luciano, mas sim pela. Que a gente sabe que o Éder tá voltando, inclusive tá voltando de lesão, né? Ele levou Sim, muito tempo pra conseguir a forma física. Quando ele tava perto do. Não do auge, mas quando ele tava indo bem, ele se lesionou. Aí ele voltou, treinou. Quando ele tava ficando bem de novo, se lesionou de novo. E agora ele tá voltando de uma lesão. Então era certeza que ele não ia aguentar os 90 minutos. Aí então, na minha opinião, humilde opinião, né? hum, O Crespo deveria ter tirado o Éder e ter deixado o Luciano, porque na teoria o Luciano. E na teoria não, né? E o Luciano é muito melhor do que o Pablo, entendeu? Então tivesse deixado o Luciano lá e tirava o Éder no intervalo mesmo, porque com 5, 10 minutos tirou o Éder para colocar o Pablo, é ficar com um a menos. Melhor o Luciano cansado. eu Mas também o, acho. mas o Éder, assim que ele tiver 100%, eu ainda tenho fé que até o final do ano ainda ele vai estar 100% lá, a dupla de ataque seria essa mesmo. Luciano e Éder, ali eu acho que os dois 100% vai dar um trabalho bom, viu? Eu também acho, eu também acho. E então é isso. Vamos fazer um vídeo no. Eu tô querendo fazer um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre esse início ruim de Brasileirão de São Paulo, a gente pensar um pouquinho, trocar uma ideia sobre as estratégias que o São Paulo pode ter nos próximos jogos e tal. O São Paulo eu acho que você vai entrar em campo agora já entra em campo no final de semana, No né? O final de próximo semana já jogo contra é o Santos, contra o é clássico, Santos, viu? clássico Clássico contra na o Vila. Santos na Vila, vai enfrentar o Diniz. Aham, E é aí dois eu clássicos, quero. né, no mesmo, né? Dois É, clássicos no mesmo jogo, né? exatamente. Então eu quero assim, vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre essa estratégia, tipo, o que que a gente, como é que a gente vai precisar analisar um pouco a tabela, ver o que que a gente consegue fazer pra tentar Dá reverter pra esses prever. pontos que a gente perdeu agora. Logo logo a gente já tem as oitavas da Libertadores, vamos entender um Também. pouquinho sobre as lesões, quem tá voltando, quem não tá. Então assim, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo amanhã falando Boa, fazendo um balanço aí sobre esse início aí do São Paulo e boa. pensar um pouquinho, sugerir, dar opção sobre a nossa estratégia, da nossa opinião, o que que o São Paulo poderia fazer. E aí depois a gente volta a falar sobre o jogo do Santos. Beleza? Boa. Pode ser? Beleza. Boa. Então vamos fazer isso. Então, galera, quem estiver assistindo aí, se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, ajuda a gente a fazer o canal ter um pouco mais de relevância. A gente vai tentar fazer vídeos com um pouco mais de frequência e tem alguns planos aí em mente para a gente fazer em breve. Tem algumas opções aí, a gente talvez vai reagir ao vivo, tô com uma ideia de reagir ao vivo aos jogos. Legal. Então, se inscreve aí, curte, compartilha e a gente troca uma ideia amanhã de novo. Tinho, últimas considerações aí pra gente encerrar. Galerinha, vamos compartilhar, curtir, vamos comentar, comenta, dá a opinião de vocês pra gente debater. Vai ser um prazer ouvir outras opiniões e vamos debater, é legal. A ideia é essa, por isso que o canal é Debate Tricolor, entendeu? Debate São Paulino, É isso aí. certo? Isso aí. Vamos pra cima, São Paulo, e até amanhã. Falou! Vamos, vamos São Paulo.